Hello, hello, estamos aqui, finalmente em 2021, e é um novo ciclo que se inicia e a gente acredita que seja repleto de esperança, repleto de saúde, de boas energias e tudo que a gente acredita e pretende para esse ano. Mas o papo hoje aqui é sol, calor, mar, piscina. Fica aqui comigo que você vai saber do que eu estou falando. Tão esperado verão começou e a gente precisa, fazer algumas programações. Muitas pessoas já estão nas praias, já estão aí curtindo sol, mar, piscina. Escolher o biquíni parece ser uma tarefa simples, mas não é. Eu vou contar para vocês aqui nesse vídeo, vou dar algumas dicas para vocês fazerem as escolhas certas, porque também tem que ser levado em conta qual é o tipo de corpo que você tem, quais são as suas características físicas, para que você faça as melhores escolhas. Então fica aqui, que aqui é lugar de moda inteligente. Não diferente das escolhas que a gente faz no vestuário, a gente precisa entender qual é o nosso tipo de corpo, quais são as nossas proporções, tronco, pernas, largura de quadril, largura de cintura, largura de ombros. E isso vai nos dar a direção para fazer as escolhas do melhor biquíni, do melhor maiô. Para quem quer estar em melhor versão, precisa se preocupar com isso sim. Vamos às dicas práticas. O ponto de partida para vocês entenderem e escolherem melhor as peças, os biquínis e os maiôs que vocês vão usar e vão valorizar o corpo de vocês é entender a proporção do corpo. Você tem o corpo que é composto, o tronco e pernas. Vamos entender o corpo dessa forma. Você tem que se analisar e perceber se o seu tronco tem a mesma proporção da sua perna ou se a sua perna é mais longa em relação ao seu tronco ou se o seu tronco é maior em relação às suas pernas. Isso é o ponto de partida para vocês aí se compreenderem enquanto tipo físico. Depois de entender essa proporção, vocês precisam enxergar o corpo com 3 medidas. Medida de ombros, medida de cintura e medida de quadris. Não é diferente, desse estudo que a gente faz para escolher a roupa. Para escolher o biquíni, a gente tem que entender também, ou melhor, tem que estar muito inteirada com o próprio corpo para vocês escolherem a peça que vai valorizar ou vai disfarçar aquilo que a gente precisa. Lógico que a gente sempre tem os pontos a serem valorizados, aquela parte do corpo que a gente ama, que a gente adora, que a gente gosta de mostrar, assim como todo mundo tem aquele ponto, aquela parte do corpo que quer disfarçar, que precisa disfarçar para criar uma proporção mais equilibrada, mais harmoniosa. Então, as dicas de hoje, para vocês entenderem aí quais são os biquínis, quais são os maiôs que mais vão valorizar o tipo de físico de vocês. Vamos falar aqui alguns modelos, que a gente vê. Tem os mais tradicionais, assim como tem algumas novidades. Os mais tradicionais são aqueles biquínis que a gente chama de altura média, que eles têm aqui, com esse exemplo aqui que eu estou mostrando para vocês. E, além desse mais tradicional, a gente tem a cintura mais baixa, que muitos acham, tá fora de moda o biquíni de cintura baixa. E o que a gente chamava de suquini, que agora é o hot pant, que é a cintura mais alta, o quadril mais escondido. Mas cada um desses modelos vai favorecer um tipo de corpo. Então, não é simplesmente porque o hot pant está bombando nas paradas de sucesso que você vai usar se esse modelo não vai favorecer o seu corpo e valorizar. Combinado? Vamos agora entender o que é melhor para cada tipo de corpo. Vamos lá. Se você tem total equilíbrio entre proporção de tronco e pernas, ombro, cintura e quadril, então você não tem maiores preocupações, você realmente tem maior liberdade para escolher o que você gostar. Agora, quem tem o tronco mais longo que as pernas, o que a gente precisa? A gente precisa criar uma ilusão para que a perna alongue, Então, o que a gente precisa fazer? Usar os biquínis e os maiôs que tenham cintura alta, que sejam mais cavados, aqueles que têm, deixam mais parte da perna à mostra, seja ele hot pant, seja ele um maiô, seja ele um biquíni de lacinho.
sempre tá puxando mais para cima ou já usando o modelo mais asa delta, porque isso vai dar uma ilusão de alongar as pernas. Se você já tem o inverso, você tem as pernas mais longas em relação ao tronco, o que você precisa? Lembra da cintura baixa, dos biquínis mais baixinhos, que muita gente acha que está fora de moda? Não existe fora de moda. Existe o que te valoriza, é esse efeito, esse efeito final, esse resultado que você precisa apresentar para que você fique numa melhor versão. Você tem uma proporção mais equilibrada do seu corpo. Então, a cintura mais baixinha, seja lacinho, o hot paint já é um ponto de cuidado aí, porque o hot paint é a cintura alta. Então, a cintura alta imediatamente vai diminuir a proporção do tronco. Então, não é recomendado para quem tem um tronco curto usar o hot paint, porque você vai diminuir ainda mais e vai ficar aquela desproporção, aquelas pernas muito longas em relação ao tronco, que talvez não seja interessante. Quando você for usar maiô, você tem que ter cuidado com a cor e com a estampa. Se você usar cores muito contrastantes com o seu tom de pele, você também vai reforçar, vai destacar o seu tronco, que é o que você não precisa. Além de ter esse cuidado de usar o maiô, nesse caso, né, que não seja tão asa delta, que não mostre tanto essa curvatura, você pode o que fazer? Usar esse maiô que tenha aberturas laterais na altura da cintura, né? Algum detalhe que mostre mais pele na altura do tronco, que é um recurso também bem bacana para você equilibrar quando você tem as pernas maiores do que o tronco. E por que eu estou falando mais da parte de baixo e não estou falando muito da parte de cima? Porque é o que mais vai interferir nessa proporção. Agora vamos entrar nas particularidades aí de largura, né? Que são os ombros, cintura e quadris. Se você tem os quadris muito largos, que são assim, a parte de maior medida do seu corpo, outro alerta em relação ao hot paint. O hot paint vai dar todo o destaque para essa região. Então, a tendência é você aumentar se você usar o hot paint. Tente usar uma tira média, que dê aquele suporte, porque às vezes o biquíni de lacinho, né, aquela tira muito fininha, também não favorece, principalmente se você usar o laço na lateral. Aí a dica, se você usar o biquíni de lacinho, você não dá o laço, você só dá um nó e deixa ele solto, que fica charmoso, fica despojado, interessante, e também você minimiza esse volume do quadril. Hot paint, como eu falei, realmente não é indicado para quem tem um quadril com maior medida, porque não fica harmonioso. Lógico que você pode usar o que você quiser, o que você se sente bem. Aqui é um lugar para a gente dar dicas e orientações para vocês melhorarem a versão de vocês e conseguirem ter mais harmonia visual, né, no corpo de vocês. Então, vamos lá. Se você tem os ombros maiores do que o quadril, aí a gente tem que trazer a informação para o quadril, destacar o quadril. Que aí é muito bacana usar o hot paint, usar menos informações, tiras mais finas nos ombros, né? Pode ter decote mais alongado, a gente tem esses decotes em V, que também favorecem, né? A proporção dos ombros, diminuir a proporção dos ombros, e sempre trazendo informação. A brincadeira e o jogo de estampas, o mix de estampas também é muito interessante para a gente trazer esse equilíbrio nessa proporção. Então, se você tem os ombros maiores, que tal usar a parte de cima lisa e jogar uma informação com uma super estampa na parte de baixo, assim como se você tiver o quadril mais largo, prefira uma parte de baixo lisa e joga uma estampa na parte de cima. Uma dica agora para quem não tem muita cintura, para quem é mais reta, vocês usarem os maiôs que tenham esses vazados na lateral, que forma como se fossem umas setas, né, direcionando para o centro do corpo, para o umbigo. Então, isso também é um truque excelente, não só para quem não tem a cintura, mas para quem quer ainda mais destacar a cintura, são esses vazados laterais nessa altura aí da cintura. Agora a dica para quem tem muito peito, quem tem muito seio. O que eu indico é o seguinte: quanto mais segurança, quanto mais segura você estiver de que eles vão estar bem acolhidos, melhor o resultado. Então você precisa ter uma parte de cima que tenha sustentação. Hoje a gente tem um modelo de
de parte de cima do biquíni, que tem como se fosse uma estrutura de sutiã, né, com bojo, seja ele. Muitas vezes as mulheres que têm muito seio não querem usar estrutura reforçada com o arame embaixo, porque acham que vai aumentar. Muito pelo contrário, o efeito é de arrumar e deixar um colo bonito, né? Não adianta você colocar um biquíni que vai amassar o colo do peito, porque ele vai vazar por algum lugar e o resultado final não é bacana. Então, experimentem e busquem aí os biquínis que tem uma estrutura mais reforçada, com recortes estratégicos, né? Que a gente tem hoje as marcas que fazem esse estudo muito bem feito das modelagens, também nos biquínis, não só das roupas, para que a gente tenha aí um resultado visual mais positivo. Agora, se você tem seios pequenos, o que você deve usar? Engraçado que também, se você usar, às vezes, um biquíni mais estruturado, que tem enchimento, que hoje a maioria dos biquínis você tem a opção de usar com enchimento ou sem enchimento, é um super recurso. Agora, para quem não tem seios, a cortininha eu acho muito bacana. Pode botar o suporte do enchimento, mesmo no biquíni de cortininha, mas eu acho que é uma opção muito bacana para quem não tem seios grandes ou para quem quase não tem muitos seios. O ideal é ter informação, seja na estampa, seja um detalhe de babado, seja fazer uma amarração mais interessante, mais ousada, ou ter uma tira mais grossa. Isso tudo ajuda a incrementar aí essa parte do corpo que talvez você não tenha tanto volume e que gostaria de ter. O que eu quero falar para vocês é assim, quando vocês forem comprar, eu vou assim dar uma dica, que é uma estratégia de compra, né? Quando a gente fala em modo inteligente, a gente tem que pensar nisso, para vocês comprarem biquínis que possam se multiplicar. Comprar um biquíni liso, comprar um biquíni 2 estampados, mas que todos eles se conectem e você possa fazer, mixar e usar a parte de baixo de um com a parte de cima do outro, a parte de cima do outro com a parte de baixo. Então, para que vocês possam fazer isso. Além disso, os acessórios que vão dar todo o charme, vão fazer toda a diferença. A gente pode usar, eu sou muito a favor das saídas mais longas, né? Agora, depende muito do ambiente que vocês vão estar circulando, né? Para que seja mais prático e funcional. Mas se a gente estiver falando de visual, eu acho que sempre é bem-vindo as saídas mais longas, mais vaporosas, né? Que trazem mais essa ideia de glamour também para o beachwear. Então, os lenços indiscutivelmente são assim um dos melhores e mais agregadores acessórios no beachwear. O mesmo lenço você pode usar, né? Pode ser o lenço, pode ser uma canga, você pode usar como canga, como saída, você pode usar na cabeça, você pode usar amarrado na bolsa de praia. São muitas possibilidades para que você realmente incremente esse visual. Um bom óculos, um óculos que faça aquele acabamento. Então, assim, são poucos itens, né, no beachwear, mas que você tem que saber exatamente o que você vai escolher para que isso traga o resultado que você precisa para você estar bela, linda e circulando aí nas praias, circulando nas piscinas, nos passeios de lancha, seja qual for a sua programação, ou simplesmente tomando um sol em casa, mas que você esteja segura, esteja se sentindo bem e esteja aí de peito aberto para encarar esse verão, esse sol e esse calor. E se você assistiu esse vídeo e não se inscreveu ainda, por favor, se inscreve, ativa o sininho e fica coladíssima. Te convido também a me seguir nas redes sociais.